Eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro das Crônicas, depois do livro de Samuel, capítulo 17, 1 Crônicas 17, versículo 27. Acharam? Antes de ler esse texto, deixa eu dizer uma coisa aqui. A partir de domingo, quando vocês chegarem, algumas fileiras ali vão estar bloqueadas. Não desbloqueiem não, viu? Porque os irmãos gostam de sentar dessas fileiras iniciais para trás e deixar a frente livre. E nós, quando fazemos a transmissão ao vivo, fica parecendo que não tem ninguém no culto, mas tem. Luiz, que bom ver você aqui, viu? Está passeando em Juazeiro? Esse trabalho está afastando o irmão, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele está trabalhando em Sergipe. É Sergipe, né, irmão? E aí ele demora de vir, mas louvado seja Deus. Sempre um prazer ver o irmão aqui congregando conosco, né? A alegria do Senhor é a razão da nossa força. E nós devemos nos alegrar todos os dias por estarmos vivos. Ao acordarmos, olhar para o céu e dizer, bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por mais um dia. A Bíblia diz que Davi, ele sentiu falta da alegria da salvação, quando ele estava em pecado. E quando o crente tem a alegria da salvação, ele já acorda bendizendo ao Senhor. Sabe quando você vê uma pessoa murmurando, reclamando, é porque ela está perdendo um pouco da percepção espiritual da alegria que é pertencer e servir ao Senhor. Duas dimensões espirituais importantes. A primeira, a alegria de sabermos que somos dele. Como o texto bíblico diz, somos ovelha do seu pastoreio. Então pertencemos ao Senhor. E a segunda alegria é sabermos que vamos morar para sempre com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor voltará para buscar a sua igreja e que estaremos para sempre com Ele. Isso deveria trazer consolo, paz, alegria a todos nós. Mas parece que alguns preferem focar a mente. E isso é uma coisa para ser estudada, analisada. É motivo até de oração, quem sabe até de cura e de libertação. Algumas pessoas focam no que é negativo. Tantas coisas maravilhosas acontecem em sua vida. Eu vou te dar uma oportunidade, antes de ler o texto, de você virar para a pessoa próxima de você e dizer para ela uma coisa boa que aconteceu na sua vida essa semana. Diga aí. Eu estou vivo. Eu vou dizer uma coisa boa para mim. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Tem uma coisa boa que aconteceu com você essa semana? E o que mais? Tem uma esposa que me ama. Você pode dizer isso. Tem uma filha maravilhosa, um filho abençoado. Tem uma casa para morar. Eu tenho um trabalho. Eu tenho uma fonte de renda. Eu não estou passando fome. Tem um Deus que cuida de nós. Motivos de gratidão não nos faltam. E quando a gente se reúne como igreja do Senhor, a gente se reúne para o louvor da sua glória. A gente se reúne para engrandecer o nome do Senhor. Nós nos reunimos para adoração. Não é para pedir, é para engrandecer o Senhor pelo que Ele é. Mas quando nós saímos para refletir esse amor, para resplandecer a glória de Deus. Então diga para a pessoa próxima de você o seguinte, diga, não deixe que as tristezas da vida roubem de você a alegria de pertencer ao Senhor Jesus. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia, aleluia. Então agora é 1 Crônicas 17, versículo 27. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Essa fala final de Davi, no capítulo 17 de 1 Crônicas, tem a ver com a oração que Davi faz ao Senhor, porque ele tomou uma decisão de fazer um templo para o Senhor. Um dia estava Davi em seu palácio muito lindo, no alto da colina, e de repente ele foi tomado por um pensamento. Como é que eu posso, eu sendo homem, um mero mortal, habitar num templo, num palácio tão bonito, tão luxuoso, tão suntuoso, e o meu Deus, a arca da aliança, o lugar da adoração, não passa de uma barraca.
de uma tenda. Porque era a tenda que era o lugar de adoração no deserto. Porque Deus não está preso, presta atenção, igreja, Deus não está preso a estruturas físicas. Deus, Ele quer ser adorado com liberdade em espírito e em verdade. Mas Davi sentiu que deveria honrar o Senhor. E então Davi começou a tomar esse pensamento como uma decisão de vida. E ele vai até o profeta Natã. E ele diz a Natã o desejo de construir um templo. Natã, o profeta, um homem de Deus, que muitas vezes foi usado por Deus na vida do povo de Israel, particularmente na de Davi, ele disse, é boa essa palavra. E ele diz que apoia, que aprova. E Davi se alegra. Mas Davi faz o que todo crente tem que fazer quando ele decide fazer algo. Você tem o direito de planejar o que você quiser, de sonhar o que você quiser. Você é livre para isso. Mas todas as coisas que o crente planejar, quer seja na sua vida pessoal, familiar, ministerial, ou em que área for, ele deve submeter ao Senhor em oração. E então ele vai orar ao Senhor. E o Senhor aceita a ideia. O Senhor diz, é ótima essa ideia. Eu aceito que faça um templo para ser a casa de adoração. Mas eu vou dizer como vai ser esse templo. Sou eu que vou dizer, não é você. A forma como Deus quer ser adorado não é determinada por uma comissão, por um ministério, por um grupo. A forma como Deus quer ser adorado é determinada por Ele. É revelada por Ele. E Deus disse através da boca de Jesus que Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Ele não quer que seja uma adoração da emoção. Ele não quer que seja uma adoração da razão. Ele quer que seja uma adoração espiritual. De quem reconhece que Ele é seu Senhor. Ele é seu dono. É Ele que manda em sua vida. É Ele que determina os propósitos para a tua existência. É Ele que está no comando da tua vida e não você. E quando você entende isso e aceita isso, aí você se submete ao comando dEle. E quando você se submete a esse comando, meu irmão, ninguém vai se levantar contra você, e caso se levante é para cair. Porque o crente que vive nessa dimensão espiritual, ele é guiado pelo Espírito de Deus, ele não faz o que quer, mas ele faz o que manda o seu Senhor. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, dentro dessa perspectiva, Davi vai e ora ao Senhor, e o Senhor aceita que faça o templo, mas aí o Senhor diz uma coisa que frustra Davi. Quando você se propõe a buscar a face do Senhor em sinceridade, em espírito e em verdade, quando você é um crente de verdade, uma crente de verdade que ora a Deus e quer fazer as coisas, por mais que elas pareçam corretas, por mais que elas recebam aplauso e aprovação até da liderança da igreja, dos irmãos, dos amigos, da família, mas você quer fazer e saber se é a vontade de Deus, e Deus confirma no teu coração se é a vontade dele ou não. Quando você se propõe a isso, às vezes a resposta de Deus é uma frustração. E Deus frustra Davi. Ele diz, Davi, eu aceito que faça o templo, mas você não vai fazer esse templo, porque você tem as mãos sujas de sangue. Eu não posso, Davi, aceitar em hipótese alguma que alguém que tem as mãos sujas de sangue, que matou tanta gente, construa o templo de adoração a mim. Porque a obra seria atribuída ao rei que a construísse. Aí Davi, num primeiro momento, ele se sente profundamente frustrado. Eu fico me lembrando e pensando na experiência do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo era um homem cheio da unção do Espírito Santo. Não é verdade? Era um homem que Deus usou para ressuscitar Eutico, quando caiu do terceiro andar. É o homem que a serpente picou, ele jogou para o lado no fogo e não teve nada. É o homem que Deus usou para expulsar demônios, espírito de adivinhação. Paulo era um homem cheio da presença de Deus, que pregava com autoridade e ganhava almas para Jesus. Paulo era um homem de Deus. Ninguém questiona isso. No entanto, a Bíblia tem um versículo que é enigmático. Ela diz que para que ele não se ensoberbecesse. O que é ensoberbecer? Ficar arrogante, presunçoso, na linguagem popular do nordestino, se achando, porque Deus estava usando ele. Como acontece na vida de muitos de nós, quando Deus começa a nos usar, quando Deus dá um talento, um dom, e a pessoa fica se achando como se fosse dela mesma aquilo, e não é. Você que canta lindo para a glória de Deus, você que dança lindo para a glória de Deus, você que proclama a palavra, você que é usado em oração, em libertação, em cura, a glória é somente dele. E você não pode esquecer disso nunca.
E às vezes a personalidade da pessoa, a formação cultural, o padrão mental com que a pessoa lida com as coisas, faz ela achar que aquilo vem dela. E Deus aborrece, Ele detesta, Ele despreza a soberba. Todo espírito de soberba é oposição à humildade que Jesus quer gerar em nós pelo seu Espírito. Então, para que Ele não se ensoberbecesse, a Bíblia diz que foi colocado nele um espinho na carne. A Bíblia não detalha como era esse espinho. A Bíblia só diz que era na carne. Era algum sofrimento físico que ele experimentava. Aí os teólogos não chegam a um acordo. Uns dizem que era porque ele tinha epilepsia. Outros dizem que ele tinha problema nos olhos. A questão não é o quê. A questão é que havia um espinho na carne com a permissão de Deus. E aquilo incomodava Paulo tanto que a Bíblia diz que ele orou insistentemente. Mas por 3 vezes Deus respondeu a ele. De uma forma frustrante. Ele queria se libertar daquilo. Há coisas na vida da gente que a gente insiste em perguntar a Deus por que Ele permite. Por que Deus me permite um casamento assim? Por que Deus me permite ter um filho assim? Uma mulher assim? Um marido assim? Por que Deus me permite estar num emprego assim? Por que Deus me permite isso e aquilo? Tudo que Deus faz é perfeito. E Ele permite com um propósito. Então você não tem que questionar a soberania de Deus. Você tem que se jogar nos braços do Pai. Se render à autoridade, à soberania dEle, à dependência total dEle. E confiar que Ele cuida de ti. Deus tem cuidado de nós. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga com muito amor aí para o seu irmão, bem sutilmente, diga assim: Jesus tem cuidado de você. Amém? Confiar em Deus é um ato de fé. E naquele momento ele ficou frustrado, Davi. Mas ele entendeu. Como Paulo entenderia depois quando o Senhor disse: a minha graça te basta. E em vários momentos da história do povo de Deus, Deus deu não como resposta. Porque Deus tem 4 formas de responder: sim, não, espere e a minha graça te basta. A minha graça te basta quer dizer que Ele quer que você viva na dependência dEle. Não significa que Ele não vai tirar aquilo da tua vida, mas que você tem que viver por graça. E Davi sai frustrado nesse primeiro momento, mas aí Deus diz algo que é a razão da mensagem de hoje. Deus diz algo que traz a emoção de Davi ao extremo e um sentimento profundo de gratidão a Deus por a honra do que Deus estava fazendo com ele. Deus disse: Davi, eu não vou deixar você construir o templo, porém eu tenho uma coisa boa para te dizer: nunca faltará em Israel um rei que não seja da tua descendência, e isso será eternamente. Você já parou para pensar? O peso que isso teve na alma de Davi? Davi, que tempos atrás não passava de um menino que tomava conta do rebanho de ovelhas do seu pai. Davi, que era o menor da casa, era um adolescente quando foi ungido para ser rei. Davi, que era tão desprezado pelos seus irmãos e pelo seu pai, que na hora em que o profeta vai para ungir um dos filhos, ele chama todos os filhos e esquece de Davi. Traga todos os seus filhos, que Deus disse que um deles vai ser rei. Ele traz todos e esquece de Davi. Quantas vezes na vida da gente parece que Deus nos esqueceu? Você já sentiu isso na vida? Você orou por algo, clamou por algo, e você vê a bênção chegando para todo mundo, menos para você. Você orou por um casamento, todo mundo está casando, menos você. Você orou por um emprego, todo mundo está abrindo as portas de emprego, menos você. Você ora por alguma coisa que você acredita que você vai ter a resposta, e você não vê a resposta chegar. Não se preocupe. Nenhuma resposta deixa de vir se não for no tempo determinado de Deus. O Novo Testamento ele foi escrito em grego antigo, grego popular, o grego koiné. E existem em grego koiné algumas palavras para tempo. Uma delas tem a ver com aiono, que é o tempo eterno, tempo da eternidade. A outra é cronos, que é esse tempo que a gente mede no relógio. Cronos. Mas existe um tempo que tem a ver com o tempo da vontade de Deus.
O tempo oportuno de Deus. O tempo que Deus determinou para que algo aconteça. E essa palavra é kairos. E o tempo kairos, o tempo da vontade de Deus na tua vida, ele virá. Tome posse disso pela fé. Não desista de orar. Jesus mandou orar sem cessar. E orar sem cessar é permanência em oração. É permanência em submissão a Ele. É permanência em confiança à sua providência, à manifestação do seu poder, à certeza de que Ele não está indiferente ao que você está clamando. Clama a mim, diz Ele em sua palavra, e eu te responderei. Mas Ele não disse, eu responderei o que você quer. Tiago vai trazer luz sobre isso. O apóstolo Tiago, na sua epístola, ele diz, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Mas quando você ora no Espírito, e você é direcionado pelo Espírito, você aprende a descansar no Senhor. Como diz o salmista no Salmo 40, na minha angústia. O que é angústia? Desespero, agonia de alma. Eu clamei ao Senhor, mas Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Não significa que Ele ouviu e respondeu de imediato. Deus disse a Abraão, te darei um filho, mas levou 25 anos para esse filho nascer. Nasceu no tempo de Deus, no kairós de Deus. Davi ora e Deus diz a ele, não, você não vai construir o templo. Suas mãos são sujas de sangue. Mas eu vou te dar uma coisa melhor. Eu vou te dar uma dinastia. Sabe o que é dinastia? É uma descendência que vai prosseguindo a obra que você começou. Você será rei, o seu filho será rei, o filho do teu filho será rei, o filho do teu filho será rei, e nunca faltará eternamente. E aí já entra uma visão escatológica. Escatologia é a parte da teologia que trata das coisas futuras, das últimas coisas que irão acontecer. Escatô significa literalmente últimas coisas. Então a escatologia é o estudo das últimas coisas que irão acontecer antes da volta gloriosa do Senhor Jesus. E aí você vê que nesse texto, tão inocente, entre aspas, tem uma mensagem escatológica. Porque se Deus está dizendo, está mensurando, que a bênção que Ele vai derramar sobre a família de Davi é para sempre, então ela é escatológica. Ela já não está falando de um reino terreno. Ela já não está falando somente de carne e osso. Ela não está falando somente desse planeta. Ela está apontando para algo que é eterno. E como nada aqui da terra é eterno, então Deus está chamando a atenção para algo que vai além da dimensão desse mundo. E aí nasce Jesus. Tem até uma música que o povo gosta muito, né? O descendente de Davi, o homem mais notável. Quem é esse homem? Jesus. Ele é descendente de Davi pela parte de Maria. E se fosse filho de José também seria. Porque também José tinha sangue de Davi. E esse homem se torna não só o rei de um tempo sobre um grupo de pessoas. Ele não torna-se um rei temporal, entronizado, com coroa, sentado no trono, reinando sobre Israel. Ele se torna o rei dos corações e das vidas dos que creem no seu nome. Porque ele veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam, os judeus o rejeitaram. Mas a todos que o aceitaram, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa expressão, deu-lhes o poder, tem a ver com uma palavra também de origem grega, exousia, que significa uma autoridade delegada. Quer dizer que ele recebeu uma autoridade delegada. Quando ele morre na cruz e ressuscita, ele recebe uma autoridade delegada, uma autoridade transferida por Deus, para Ele dar esse poder a quem crê no seu nome. Aí quando você lê Efésios, que é uma das epístolas mais lindas do Novo Testamento, quando você lê Efésios, que fala sobre a autoridade da igreja, quer conhecer mais sobre a autoridade da igreja? Lê Efésios. Quando você lê Efésios, aí você lá no primeiro capítulo, você lê no versículo 6, que você foi criado para o louvor da glória de Deus. No versículo 12, que você foi criado para o louvor da glória de Deus. No 14 se repete. E no bojo da mensagem de Efésios, você vê a autoridade da igreja sendo revelada quando diz que Deus pegou a autoridade que foi dada a Jesus, e Jesus pegou e deu à igreja pelo poder do seu nome. Então hoje você tem acesso ao trono da graça, como diz Hebreus, pelo precioso nome de Jesus. Você tem conexão com o reino eterno pelo nome de Jesus. E mais que isso, quando ele nasce, ele é o unigênito de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito.
Mas ele morre e ressuscita. E quando ele ressuscita, Paulo diz que ele se torna o primogênito dentre muitos irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Olha que dimensão espiritual grandiosa. Ele era o único gerado. O termo é huios tuteu, que significa único gerado, único filho. Deus não tinha filhos, tinha criação. O homem era filho no sentido de criação, mas não era filho no sentido de salvação. Mas quando o huios tuteu, que é Jesus, ele deixa de ser o huios tuteu para se tornar o primogênito de Deus, o primeiro a nascer de novo, o primeiro a ressuscitar, a Bíblia diz que ele adquire um novo status. Ele se torna o nosso irmão mais velho. E o irmão mais velho, na cultura antiga, ele exercia autoridade. Se o pai morresse, era ele que mandava na família. O irmão mais velho era respeitado. O irmão mais velho era admirado. O irmão mais velho era imitado em tudo. E Jesus, o nosso irmão mais velho, ele quer que olhemos para ele, que observemos a sua conduta, a sua vida, a sua postura, o seu posicionamento, e que o imitemos. Porque o cristão tem que ter posicionamento. Você não vai mudar a realidade da sua vida se você não tomar posição. E posição tem a ver com postura, com a maneira como você age, que é uma decisão sua, e a maneira como você reage, que é em relação ao que o outro faz. E a maneira como você age tem muito a ver com aquilo que você é por dentro. E é o que você é por dentro que é você de verdade. Porque tem basicamente 3 pessoas habitando dentro de nós. Dizia um famoso escritor norte-americano, um grande avivalista, Leonardo Ravenhill. Ele dizia que há 3 pessoas dentro de nós. Existe a pessoa que as pessoas pensam que nós somos. A gente é visto pelas pessoas e elas pensam algo de nós. Existe a pessoa que nós pensamos que somos, por as nossas convicções e por os nossos achismos. Mas existe uma terceira pessoa, que é aquela que Deus sabe que você de fato é. Eu não quero ser conhecido pela maneira como eu acho que eu sou, nem como o mundo me vê. Eu quero que Deus revele a mim como Ele me vê. Eu quero que Ele sonde o meu coração e que Ele revele a mim se há em mim algum caminho mau, como diz o salmista no Salmo 139, sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E é essa oração que todo crente tem que fazer. Então, nesse dia, Deus desmascara Davi. Você é um homem de sangue, de guerra. Você não pode construir o templo, mas você é um homem segundo o meu coração. E eu vou honrar você. Eu vou te dar uma descendência eterna. E fala de Jesus. Davi faz essa oração. Eu vou ler de novo o texto agora, após essa introdução. E diz: agora, pois, foste servido, abençoares a casa do teu servo. Ele está grato a Deus porque abençoou a sua descendência. A palavra que é traduzida aqui do hebraico como casa, ela significa lar, ela significa casa, a estrutura, mas ela significa também casa como dinastia, ou traduzindo numa linguagem que a gente usa muito como descendência. O que Deus está dizendo não é que vai abençoar apenas o lar, a casa dele, onde está a mulher dele, os filhos dele, ou a casa dele, a estrutura física. O que Deus está dizendo, numa visão mais ampla, é que ele escolheu uma palavra nesse texto para usar, que ele podia usar outras palavras, mas a palavra que ele usou: eu vou abençoar a tua descendência. Quando Deus chama Abraão, ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. O termo perfeito tem um sentido de correto. Correto não é aquele que não erra, mas é aquele que está sempre buscando a misericórdia e o perdão de Deus. É aquele que confessa as suas culpas para ser santificado, restaurado pelo Espírito de Deus. É essa postura espiritual que um crente tem que ter. E aí Deus faz uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque da descendência de Abraão veio Jesus. E Jesus, quando entra na nossa vida, ele estabelece a bênção que dura para sempre. Amém, igreja? Agora eu quero pontuar em cima disso, dessa visão que Davi teve, 3 pontos em relação a esse texto para a nossa família. Eu não dei o título: Minha Família, Bênção do Senhor. Primeira coisa é que você precisa entender que toda bênção nasce de Deus. Davi deixa bem claro que foi o Senhor que o abençoou. Se você quer realmente que a sua família mude, que a sua história familiar mude, você precisa ter uma postura espiritual de compreensão das coisas como oriundas de Deus, não oriundas do homem.
Eu sou psicanalista, como vocês sabem. Eu já ajudei muita gente como psicanalista. Eu tinha consultório, atendia em Petrolina, eu atendi pessoas evangélicas e pessoas não evangélicas. Eu atendi casos gravíssimos de pessoas com transtorno de personalidade. Eu lidei com pessoas problemáticas, eu lidei com pessoas com ideação suicida. Eu lidei com pessoas com depressão profunda. E o meu papel, enquanto profissional ali, era dar diretrizes e orientações para que a pessoa pudesse se perceber e, ao se perceber, ela optar por uma postura diferente. Mas eu não podia entrar no âmago do ser e fazer uma mudança completa do ser pessoal, porque só quem pode entrar ali dentro e desvendar quem a pessoa de fato é e promover essa mudança não é o psicólogo, não é o psiquiatra, não é o psicanalista, não é o terapeuta familiar. Quem pode fazer isso é quem criou aquela pessoa. É o Senhor da glória. Ele tem o poder de ir no íntimo através da palavra que é revelada. O escritor de Hebreus vai dizer que a palavra é como espada de dois gumes. Ela vai no fundo, ela separa o espírito da alma. Ela faz uma divisão tão profunda no ser que ela revela o que é e o que não é a vontade de Deus para a nossa vida. E o que é a vontade de Deus para a sua família? Você tem se perguntado isso ao Senhor? Você tem pedido a Deus, através do Espírito Santo, que revele quais condutas dentro da sua família não estão de acordo com a palavra? Porque alguns de nós, e eu me incluo entre esses, deixamos às vezes que as nossas emoções falem mais alto. Na maneira como lidamos com o cônjuge, na maneira como lidamos com os filhos, na maneira como lidamos com as coisas nossas pessoais e até na nossa relação com terceiros. E quando nós somos guiados pelas emoções, nós fracassamos. Porque, como eu tenho dito insistentemente, as emoções humanas são voláteis, elas mudam. E isso torna o homem, de um certo modo, volúvel. Mas quando nós não somos mais guiados pelas emoções, então o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos guiados pelo amor. E o amor não busca os próprios interesses. O amor não é guiado pela sua vontade, pelos seus achismos, porque o amor não julga, o amor não condena. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. E essa compreensão vem quando eu entendo que a bênção terrena, ela nasce no céu, ela vem de Deus, ela não é fruto do esforço humano. Porque raciocinem comigo enquanto cristãos. Se a bênção vem do homem, das estratégias do homem, do esforço do homem, da mudança de comportamento do homem, se a mudança é apenas resultado do seu esforço pessoal, então eu pergunto, o que é que Jesus veio fazer aqui na terra? Jesus veio fazer o que você não pode fazer. Me perdoe. Ele veio libertar você de uma dimensão de opressão espiritual. A Bíblia diz que Deus criou Adão, depois viu a solidão de Adão, lhe deu Eva, eles viviam bem no paraíso. O diabo incorpora na semente, corrompe a mente de Eva, Eva com a mente corrompida, corrompe a mente de Adão, Adão se deixa levar, comete o pecado, são expulsos do paraíso, simbolicamente significa que foram expulsos da intimidade e da presença de Deus. E aí surge o conceito de religião, como religare, o esforço do homem se religar de novo com Deus, porque ele foi desligado. E aí o homem começa a criar métodos, formas de se expressar religiosamente para tentar se conectar com Deus. Aí o homem oferece sacrifícios de animais, oferendas na beira de riachos e etc. Tudo movido por uma força inconsciente, de uma necessidade de uma relação com o eterno. E hoje estamos vendo, em pleno século XXI, esses conceitos invadindo até as igrejas cristãs. Muitas igrejas evangélicas deixando de seguir a palavra de Deus para inventar modismos, a fim de atrair multidão. E aí surge um sincretismo. Sincretismo quer dizer mistura de crenças. A pessoa pega um pouco da religião A, da religião B, e de repente tem igreja que de evangélica, ela só tem o nome na frente. Porque quando você entra, você vê rituais que não tem absolutamente nada. Um professor meu, quando eu estava no mestrado em Feira, um professor me contou uma história interessante. Ele disse que em São Paulo, ele soube de uma igreja e que ele não acreditou, ele resolveu ir pessoalmente conhecer. Uma igreja na periferia de São Paulo, onde tem um ritual que ninguém entra na igreja enquanto as cuspideiras não limpam a igreja.
Aí um grupo de mulheres com vassoura na mão entra na igreja, cuspindo e lavando, e a base bíblica é porque Jesus cuspiu e curou o cego. Parece loucura, mas é. Tem igrejas evangélicas que os rituais praticados no culto, parece que você está num terreiro de candomblé. Porque as pessoas estão fazendo esforços humanos para tentar de alguma forma atrair outras pessoas e mantê-las perto de si. E estão esquecendo de buscar na revelação da palavra de Deus aquilo que é bom, agradável e perfeito ao Senhor. Os crentes do século 21 são crentes autônomos. Autônomo é uma palavra que significa autós, de si mesmo. Nomos, regra. Produzem as suas próprias regras. Estão na igreja, mas não querem ouvir doutrina. Não querem seguir um líder. Acessam a internet e, como quem vai a um restaurante de comida aquilo, escolhe o que quer. Esse aqui eu aceito, esse aqui eu não concordo. Você não tem que aceitar e nem recusar. Você tem que analisar à luz da palavra de Deus. Você tem que ser bereano. O crente bereano, ele verifica na palavra de Deus o que é a vontade de Deus. Davi aceitou a palavra de Deus para a sua vida, em relação a ele não construir o templo. Você não vê no texto ele contestando Deus. Ele simplesmente aceitou a vontade de Deus. Aceite a vontade de Deus na sua vida. E quando Deus diz a ele a bênção que viria, ele recebe de bom grado. Porque nós temos que entender que na nossa família, que começa com a ação na nossa vida pessoal, o mover de Deus, ele se dá pela compreensão da fonte, da origem da bênção. A iniciativa vem do alto. É Deus quem decide quando e como abençoar o homem. Mas a iniciativa também tem um outro aspecto. Ela é um favor imerecido. É graça. Essa palavra que está sendo tão esquecida nos púlpitos. Essa palavra que está sendo tão esquecida no dia a dia da igreja. Graça. É uma das palavras mais importantes do Novo Testamento. Graça. No original é caris. Caris. De onde vem a palavra carisma. Carisma, na Bíblia, é o nome dado aos dons do Espírito Santo. Carismático, a gente acha que é uma pessoa simpática, que chega e que contagia o ambiente. Mas no sentido bíblico, carismático é quem é cheio da graça de Deus. E o crente, ele tem que ser carismático. Ele tem que transbordar graça. Ele tem que transbordar o fruto do Espírito aonde quer que ele vá. E aí, quando ele percebe que algum aspecto da sua vida, a carne ainda está prevalecendo, ele deve descer ao pó. Ele deve se ajoelhar. Ele deve jejuar, se preciso for, para quebrantar a sua carne. E ele deve buscar a face do Senhor numa luta pessoal, individual, e dizer: Jesus, eu quero ser mais parecido contigo. Jesus, eu não quero que a minha carne me governe. Eu não quero que a minha vontade prevaleça. Eu não quero ser grande, importa que eu diminua e que tu cresças através de mim. Entender a origem da bênção nos facilita aceitar a bênção. Conta-se, é só uma história em tom de piada, mas ela traz um pouco de verdade. Que um homem estava se afogando. E então chegou um homem num barco a remo e disse: vamos! Ele disse: não, eu sou crente, eu orei, o Senhor vai mandar meu socorro. O homem foi embora. Aí chegou um outro de lancha e disse: vamos! Ele disse: não, eu sou crente, eu orei, Deus vai mandar o meu socorro. E então veio um helicóptero, jogaram a escada e disse: suba! Ele disse: não, eu sou crente, o Senhor vai me salvar. E ele morreu. E quando chegou no céu, ele disse: Senhor, que papelão, hein? Eu lá dando um testemunho que o Senhor ia me salvar, e o Senhor não fez nada. Ele disse: mandei a lancha, mandei a canoa e mandei o helicóptero. Você não foi porque não quis. Às vezes a resposta de Deus está perto de você, só que ela vem de uma forma que você não espera. Porque tem gente que quer o espetáculo maravilhoso. E às vezes a resposta de Deus vem nas coisas mais simples. Por exemplo, um jovem está orando porque ele quer casar. Mas ele já estabeleceu na sua alma o tipo de mulher que ele quer. Ele quer mulher uma alta, olhos azuis, loira, bonita, inteligente, blá, 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 blá. Ele vai dizendo tudo o que ele quer, fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, naquela mulher. E essa mulher não aparece. Mas ali na vizinhança dele, no convívio dele, no relacionamento dele, na amizade dele, tem uma moça que não tem essas características.
mas que o ama de verdade, se importa com ele, quer fazê-lo feliz, mas ele está tão enebriado com a visão que ele projetou do que ele acha que é o ideal, que ele não enxerga a resposta de Deus, porque ele pediu a Deus uma esposa, só que ele deixou que a sua escolha prevalecesse e não a do Senhor. Isso pode se aplicar a todas as áreas da nossa vida. Entender que a bênção vem do Senhor pressupõe também uma submissão à vontade soberana de Deus. E quando nos submetemos à vontade soberana de Deus, o que é bom, agradável e perfeito vem sobre nós. Davi entendeu isso. Eu espero que você também entenda. Amém? Aí vem o segundo ponto. É que a bênção, além de ser gerada do céu e precisamos aceitá-la assim, ela transforma a casa. Diga, a bênção transforma a casa. O texto bíblico diz que alcançaria a linhagem de Davi. A palavra casa, como eu disse, não é só estrutura. Ela é linhagem, ela é descendência, ela é dinastia. Mas mais que isso, essa palavra define também a identidade. O texto bíblico diz, diante de ti. É uma revelação clara de uma intimidade que Davi já tinha adquirido com Deus. Davi estava se tornando amigo de Deus por ter uma vida de oração, uma vida de intimidade. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos entrar no nosso quarto e em secreto orarmos ao nosso Pai. E o nosso Pai nos ouviria e nos responderia segundo a nossa necessidade. Vamos imaginar uma relação terrena. Você que é pai, quem aqui é pai? Pai. Quantos pais? O que é que um pai mais quer ser do seu filho? Amigo. O que é que uma mãe mais quer ser da sua filha? Amiga. Imagina que a sua menininha, adolescente, está apaixonada pela primeira vez, aos 13, 14 anos, por um coleguinha de 15 anos. E ela já contou para todo mundo, menos para você. E aí uma mãe de uma amiguinha diz, mulher, abra teu olho, tua filha está apaixonada pelo filho de fulano, e aquele menino é perigoso. E você vai virar para sua filha e vai dizer assim, por que você não contou para mim? Porque ela não conseguiu ainda ser sua amiga. Não significa que ela não te ame, que ela não te respeite, mas o relacionamento ainda não entrou no nível da amizade. E o que é que emperra um nível de intimidade? Julgamento. Muitas vezes a gente quer ser amigo julgando o outro, dizendo as regras de como o outro deve ser. Mas quando a gente, ao invés de fazer isso, a gente permite que o outro seja ele mesmo, seja autêntico. E a gente respeita o que o outro é. A gente expressa a opinião própria. Mas sem se impor. Aí a intimidade vai aumentando. Deus, Ele diz no livro de Deuteronômio, pus diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida para que vivas. Mas Ele não impõe. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Ele não se impõe. Ele quer ser amado. Ele quer ser adorado. Mas com liberdade, não forçado. E quando a Bíblia mostra esse texto, ele sugere claramente um Davi submisso. Mas submisso em que sentido? A autoridade e soberania do Senhor. Eu tenho um pedido a essa igreja, que mais que tudo, aprenda a ser uma igreja movida pelo Espírito. Porque o mover pelo Espírito em algumas igrejas é mero teatro. As pessoas dizem que são dirigidas por Deus e guiadas por Deus, mas todo mundo naquela igreja sabe que um grupo de pessoas, um grupo de obreiros, se reúne numa sala, determina as coisas como vão ser, e depois dizem, vamos orar, irmão, mas já está tudo decidido. E aí apresenta a decisão dos homens e dizem, é a vontade de Deus, e nem sempre é. Mas quando a gente lê o livro de Atos, capítulo 13, a gente se emociona. Porque a igreja estava orando, perguntando a Deus o que ela deveria fazer. Olha que coisa linda, meu irmão Miller. A igreja estava orando, pedindo a Deus direção sobre o que ela deveria fazer. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam orando, irmã Vanúbia, disse o Espírito à igreja, olha o texto diz, disse o Espírito à igreja, separai-me a Saulo e a Barnabé para uma obra para a qual os tenho chamado. Coisa linda.
O termo grego apostelo, que é um verbo, significa literalmente enviar. É daí que surge a palavra apóstolo. Porque enviado, o apóstolo é alguém enviado para um propósito. E o Senhor chama esses homens e diz: eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos, falando aos seus discípulos. E depois o mesmo Espírito diz à igreja: agora envia Paulo e Barnabé. O Espírito Santo quer nos dar uma missão apostólica, no sentido de sermos enviados. Enviados aonde? A outros países? Não, enviados à sua família. O seu primeiro campo missionário é a sua família. Enviados aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus colegas de escola, de faculdade, de trabalho, às pessoas que estão ao seu alcance. Essa dimensão espiritual, ela só ocorre quando essa compreensão vem em nós. Nós somos a casa de Deus, a morada do Altíssimo. A Bíblia diz: não sabeis que sois o templo do Espírito de Deus? E que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá? A ideia de tabernáculo é casa, lugar de adoração, mas casa. Tabernacular é habitar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio tabernacular, veio habitar em nós. No Antigo Testamento, como nós temos estudado aqui nas quartas-feiras, estudo bíblico maravilhoso, convido vocês, todas as quartas, 7h30, a escola bíblica de ensino. Como nós temos estudado, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era transitório, ele vinha e ia, ele vinha e ia. Ele não era permanente. Mas quando Jesus vai para o céu, ele antes vira para a igreja e diz assim: eu vou enviar um Espírito que estará para sempre convosco. Eu não vos deixarei órfãos, ele vos guiará em tudo. Então o Espírito Santo vem para ser o residente. Ele nos sela pelo Espírito Santo, como selo da salvação. E ele habita em nós. Mas esse Espírito quer liberdade. O texto bíblico é bem claro quando diz: onde há liberdade, aí está o Espírito Santo. O Espírito Santo quer liberdade para agir, quer liberdade para nos mover, quer liberdade para nos levar a fazer coisas que usualmente não fazemos, dizer coisas que nós nem entenderemos porque estamos dizendo, e até pessoas que o nosso medo e a nossa timidez nos impede de ir, mas Ele quer nos dar um espírito de ousadia e de intrepidez, de coragem, para chegar a pessoas que a gente não chegaria se não fosse movido dessa forma. Ele quer nos levar a dizer as coisas que Ele precisa dizer, mas Ele precisa de uma boca. Onde está essa boca? O profeta Ezequiel disse que Deus procurou em Israel um homem, mas pode ser também uma mulher, que se colocasse na brecha, e não achou. Quem é que quer se colocar na brecha para ser esse canal de bênção? Mas a ideia de que o Evangelho transforma a casa, de que a bênção de Deus transforma a casa, ela também, além dessa visão pessoal de que Deus transforma a minha casa, que é a morada do Espírito, ela está falando da minha casa no sentido de meu lar também. Quando a casa se torna um lugar de adoração, quando a primeira igreja que você faz parte é a sua casa, e a sua casa é um lugar onde se ouve louvores, onde se eleva louvores aos céus, é um lugar onde se ora, é um lugar onde se fala das grandezas de Deus, é um lugar onde se testemunha dos feitos do Senhor. Os seus filhos são contagiados por isso, porque o filho, ele é arrastado pelo exemplo. Felipe fez um comentário essa semana que eu achei lindo. Ele disse que Bento está numa fase de Bíblia, tudo de Bento agora é Bíblia. Tem um dia na semana que tem que levar alguma coisa para a escola. Pode ser um brinquedo, o que a criança quiser. E Bento disse: papai, me dê meu livrinho de histórias bíblicas que eu vou levar para a escola. E chegou na escola e disse: professora, tome, leia aqui a história bíblica. Botou a professora para ler a história bíblica. Ele só tem 5 anos. Ele inventou agora que ele é ator, apresentador, sei lá o quê. Aí ele manda a gente sentar, que é para ver o espetáculo dele. Aí senta a família toda, e só tem 5, viu? Eu não sou babão, não, eu fico só admirando. Mas aí senta todo mundo e ele começa: que ruge o leão, e fazendo lá as coreografias dele. E aí ele termina de fazer assim. Eu acho lindo que o meu neto está sendo impregnado pela palavra de Deus. Ele está crescendo, aprendendo a referência. Ele chegou hoje para o pai, eu só de quina, só escutando. Ele disse: papai, eu nem vou tal dia para a escola, porque vai ter o negócio de São João, e eu não vou, que São João não é de Deus mesmo.
Mas tem pai que não acha nada demais. No carnaval fizeram lá um negócio, ele não foi não. Porque ele está sendo educado em cima de princípio. Ele está sendo educado de duas formas. Respeitar os outros naquilo que eles fazem, nas escolhas dele, mas não abrir mão daquilo que ele aprendeu com seus pais, que é o certo à luz da palavra. Um dia desse, uma pessoa se surpreendeu com ele, que ele disse assim: Maria era uma mulher de Deus, mas ela não tem poder. Quem tem poder é Jesus. Ele não zombou de Maria, como alguns crentes infelizmente fazem. Porque Maria foi uma mulher santa no sentido de viver uma vida separada para Deus. Mas não é santa no sentido de ser adorada. Venerada, como alguém que tem poder para interferir em alguma coisa. Porque a Bíblia não diz isso. Esses dias eu vi um padre muito famoso, esqueci o nome dele, fazer uma declaração que eu até gostei. Porque ele foi coerente com a fé que eles pregam. Ele disse que a igreja católica, no caso, não se firma somente na Bíblia, mas também na tradição. E que tem muita coisa que não está na Bíblia, mas é tradição e que está certo sim. E que os evangélicos não respeitam a tradição. Não, nós não respeitamos a tradição, porque a tradição é a invenção de homens. Mas nós seguimos a palavra de Deus, a revelação daquilo que Deus trouxe para nós. E por conta disso, todo crente que toma postura, que toma posição, que determina que a sua casa vai ser mudada na linguagem. Bento, um dia desse, usou uma palavra que não era nem palavrão, mas era uma palavra ofensiva. E eu vi a hora que Felipe disse: Bento, que palavra é essa? Onde você aprendeu? Ele ouviu na escola. E o pai disse: não quero essa palavra de novo. Isso não é agradável a Deus. Ele tem uma expressão que ele usa com o filho que eu acho linda. Ele diz assim: isso não é respeitoso para Deus. Ele diz: desculpa, papai, eu não vou falar mais. Acho lindo o modo como o pai o trata e acho lindo o modo como ele reage. E ele é só uma criança. Ele vai errar ainda muitas vezes. Mas a sua casa é determinada pelas escolhas que você faz. O casal dá as mãos, orar junto, um pelo outro. Seu marido vai trabalhar, Deus abençoe o meu marido. Cerca ele com o teu amor, livra ele de todo investido do maligno. Ó Deus, protege a minha esposa, guarda a sua entrada, a sua saída. Você abençoar o seu cônjuge, abençoar os seus filhos. Quantas vezes eu e Nilza entrávamos no quarto de Felipe, ele pequenininho, e ajoelhávamos ao pé da cama, empunhamos a mão sobre a cabeça de Felipe, não é verdade, Nilza? E ajoelhados, sem ele nem perceber, ele dormindo, nós orávamos para ele. Pedíamos a Deus que desse uma esposa que fosse serva do Senhor, que desse a ele sabedoria, que livrasse ele da influência do mal. Quantas vezes Deus livrou meu filho de situações embaraçosas, quantas vezes até coisas desagradáveis aconteceram na vida do meu filho e era livramento do Senhor, a gente só veio entender depois. Aprenda a orar e depender de Deus. E se porventura seu filho ou filha não está nos caminhos do Senhor, aprenda que a oração é um instrumento de transformação. A leitura da palavra, a fidelidade a ela, à palavra de Deus, abre a porta da bênção e estabelece a diretriz, o princípio libertador. Porque você, crente, está me ouvindo? Quem é crente aqui? Você é movido por palavras de fé. Você é movido por palavras de vida. Você é movido por palavras de esperança. Então não se desespere quando as circunstâncias apontam para um caminho de derrota. Se você se move por princípio, segundo a revelação da palavra de Deus, nada nem ninguém vai te afastar do propósito. E o propósito é aquilo que Deus estabeleceu para você. E nada nem ninguém está acima disso. Dê palmas ao Senhor nesse momento. Concluindo, além de a bênção transformar a casa, começando pela transformação do indivíduo, e além da bênção ter uma origem divina e não humana, de estratégias humanas, a bênção verdadeira, que é de Deus, ela permanece para sempre. Por quê? Primeiro, porque ela é sustentada pela palavra. O tempo verbal hebraico que é usado na palavra bênção, porque o original foi em hebraico, significa uma coisa irrevogável. A palavra que ele escolheu usar e o tempo verbal que ele usou é uma coisa que não pode ser revogada. É uma coisa que nem Deus pode voltar atrás, porque ele já estabeleceu. Quando Deus quer jurar alguma coisa, ele tem que jurar. Você jura pelo quê? Pelo que está acima de você. É por isso que a gente diz juro por Deus. A gente jura por uma instância maior. Quando nos Estados Unidos o presidente da República vai tomar posse, ele bota a mão sobre a Bíblia, não é?
Agora já estão querendo que ele bote a mão só sobre a Constituição, mas já há controvérsias. Então é a ideia de que uma autoridade maior está sobre você. E quando Deus vai jurar alguma coisa, Ele jura por Ele mesmo, pelo seu próprio nome. Então Deus está amarrado à sua própria promessa. E a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. Então quando Ele prometeu a Davi que daria uma descendência eterna, Ele estava falando do Salvador. Que o seu reino dura para sempre. Mas Ele estava falando também da minha família e da sua. Que se andarmos em fidelidade e em aliança com esse Rei eterno, a nossa existência também será eterna com Ele. Jesus vai voltar à igreja. E nesse púlpito eu tenho pregado muitas mensagens sobre isso. Jesus quer trazer sim prosperidade para a sua vida. Mas prosperidade na Bíblia não é riqueza para ostentar, para exibir. Prosperidade na Bíblia é suprir as necessidades. Nem todo mundo vai ficar rico de sobrar dinheiro, mas todos podem ser ricos da presença gloriosa de Deus em suas vidas, que realiza milagres diuturnamente. Esses dias eu vi uma matéria na internet, um irmão mandou para mim, de um pastor que foi no centro de São Paulo e comprou a hora de algumas prostitutas. Ele pagou o tempo que uma prostituta cobra para um programa. E ele levou essas prostitutas que estavam recebendo do pastor. Teve gente criticando, esse pastor safado. Não, ele fez o quê? Ela disse que não tinha tempo a perder. Ele disse, se eu pagar o seu tempo? Ela disse, eu vou. Aí pagou, elas foram para a igreja, participaram do culto. Quando levou a palavra, as mulheres foram impactadas pela palavra, aceitaram a Jesus e começaram uma nova história. Não faz muito tempo eu recebi uma outra mensagem também, dessa vez de um pastor amigo meu, de um pastor brasileiro que está fazendo história lá na Ásia. Ele está comprando meninas que são escravizadas. Vocês viram esse vídeo? Meninas que são escravizadas e que lá na cultura desse país é aceitável. O camarada comprou e é dono, é a família que vende. Aí o pastor vai lá e compra a liberdade das meninas com dinheiro. E depois ele pega um documento e dá a liberdade a elas. Isso é um simbolismo do que no mundo do Espírito Jesus já fez por nós. Ele morreu na cruz e Ele comprou o direito de nos resgatar das mãos de Satanás. E é por isso que quando você aceita Jesus como Salvador, você se liberta do domínio do pecado, do domínio da morte, do domínio do inferno, do domínio do diabo. Porque Jesus pagou o preço por você, Ele se sacrificou, Ele deu a vida. E havia uma necessidade de um justo morrer pelos injustos. Mas todos éramos injustos. E aí o justo morreu pelos injustos. E esse justo que é Jesus, Ele nos justifica. É por isso que Paulo vai dizer, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A justificação é pela fé. O justo viverá pela fé. Você sabia o que foi essa base teológica que Lutero usou para promover a reforma? O justo viverá pela fé. É por fé que nós nos movemos. É por fé que nós cremos em Deus. Nós nunca vimos a Deus com os nossos olhos. É por fé que nós temos as nossas experiências espirituais. É por fé que uns são libertos de espíritos malignos, de ciladas malignas, de casamentos destruídos, de situações embaraçosas, de vícios. É pela fé que alguns são curados de doenças ditas incuráveis. É pela fé que o milagre da salvação acontece na sua vida. É pela fé que você crê no céu. E é pela fé que você tem certeza que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Você é parte da igreja de Cristo que se move por fé e não por vista. Eu quero te desafiar a ser crente. Crente é aquele que crê. Eu quero te desafiar a crer na autoridade da palavra, a crer na revelação de Deus, a crer no poder de Deus, a crer que aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Davi creu. Davi não tinha prova alguma de que a sua descendência ia ser perpétua, mas ele creu. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, ele creu, e isso foi imputado por justiça, e Abraão ganhou o nome de pai da fé. Abraão vivia numa cidade rica, numa região rica, era de uma família rica, e ele era rico. Abraão não tinha motivo para sair da sua terra, mas disse Deus, saia da tua terra, do meio da tua parentela,
para uma terra que eu ainda te mostrarei. É brincadeira. Deus está dizendo assim: saia da estabilidade, saia da zona de segurança, saia da zona de conforto. Eu vou te levar para um lugar onde você não vai ter segurança, onde você não vai ter zona de conforto, você não vai ter certeza de nada, a não ser crer naquilo que eu prometi. E aí Deus disse a Abraão: olha para o céu. Ele olhou. Tu consegues contar as estrelas dos céus? Ele disse: não. Olha para as areias do mar. Tu consegues contar quantos grãos de areia tem? Não. Assim será a tua descendência, incontável. De quem ele estava falando? Da descendência judaica apenas? Não. Da descendência hebraica? Não. Ele estava falando da descendência espiritual dos que creriam em Jesus. Nós somos desafiados a termos uma vida e uma postura de fé. E põe a mão e ore. A bênção verdadeira, irmãos, para concluir, preste atenção na mensagem, por favor. A bênção verdadeira, ela nasce da comunhão com Deus. Famílias que vivem diante do Senhor recebem uma identidade. A identidade, ela dá o pertencimento. Diga, identidade gera pertencimento. Pertencimento gera direção. E a direção que Deus quer dar é eterna. Quando eu nasci, meu pai me registrou com o sobrenome dele. Eu passei a pertencer àquela família. Se você não tem pai nem mãe e é adotado por uma família, no momento que você é adotado e ganha o sobrenome da família, você passa a pertencer àquela família. Se você é solteira e você se casa, e você adota o sobrenome do seu marido, ou seu marido adota o seu, há uma ideia de pertencimento. A promessa de Deus é de permanência. Deus está dizendo que Ele nos dá um pertencimento e que seremos conhecidos pelo seu nome. As nossas gerações serão conhecidas pelo seu nome. Ele quer nos abençoar, mas Ele quer que nos movamos por fé. Hoje, lendo a história, nós sabemos que a descendência de Davi governou Israel. Nós sabemos que Jesus nasceu descendente de Davi. Nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou. Mas não temos um filme, não temos uma foto, não temos uma gravação. Nós nos movemos por fé. Mas por fé, cada um de vocês que está aqui essa noite teve uma experiência com Jesus, sim ou não? E a experiência é de cada um, a experiência é pessoal. E a forma como Jesus se manifestou a você não é a mesma. Esse aqui, que está aqui na minha frente, Miller, começou a frequentar a igreja com a noiva. Aí um dia ele estava no culto, ele não era crente ainda, em 2013. Não foi? Junho de 2013, se eu não me engano. Foi junho. 12 de junho, dia dos namorados, você resolveu namorar com Jesus. Aí eu cheguei aqui na igreja e disse: igreja, Deus me colocou no coração, andarmos pela rua orando. Vamos parar de orar um tempo aqui na igreja e vamos orar pela rua. Nós percorremos todas as ruas do Castelo Branco, do Monte Castelo, Barranqueiro. Andamos aí pelas ruas, a gente ungia as casas, parecia um monte de doido pela rua orando. Aliás, fomos chamados de doidos por algumas pessoas. Após toda essa caminhada, terminou na porta da minha casa, todo mundo de mão dada, orando. Ele não era crente, e ele pediu se podia ir, e ele foi. Quando terminou na frente da minha casa, todo mundo de mão dada, nós agradecemos a Deus por aquele momento de oração pelas ruas. Aliás, precisamos fazer isso de novo. Vamos perguntar a Deus quando. E aí ele levantou a mão e disse: eu quero aceitar Jesus. E está na igreja conosco desde 2013. Parou aí? Não. Esse menino era um comerciante, tinha um comércio ali na Praça do Índio. Era na Praça do Índio, não era? Tímido, muito inteligente, mas tímido. E de repente Deus foi desabrochando. Hoje ele é o líder do Ministério Social, Ame Mais, faz um trabalho lindo e Deus tem usado a vida de Miller para abençoar muitas pessoas. Ele abriu um outro tipo de comércio junto com a sua esposa e hoje ele prospera muito mais para a glória de Deus. É um homem fiel à sua vida familiar, fiel à sua igreja, fiel ao seu Deus, e Deus tem honrado. E igual a Miller, tem muitos aqui.
Então, o conceito de prosperidade está ligado à fidelidade. Sem fidelidade, não existe prosperidade genuína no Senhor. Porque o ímpio, aquele que não teme o Senhor, também prospera financeiramente, prospera materialmente. Mas eu estou falando de uma prosperidade que é plena, uma prosperidade que também é espiritual. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que Deus vai fazer algo novo em nosso meio. Tem um problema aqui em nossa igreja, que nós vamos vencer em nome de Jesus. É que os crentes dessa igreja vêm um domingo sim, 8 não. Olha quanto banco vazio hoje. Mas não é porque não tem gente na igreja não, é porque vem, aí eu não vou hoje não, está frio, eu vou na outra semana. Ah, hoje eu vou visitar a igreja de não sei quem. Você precisa ter aliança e compromisso com a sua igreja. Porque no dia que todos resolverem vir, os bancos não vão dar. Não vai ser suficiente. Banco, ainda estou no tempo do banco. As cadeiras não vão dar. Então, ao invés de ficar triste com quem não veio, alegre-se com quem veio. Procure saber por que aquele seu amigo que você gosta muito da igreja não veio. Por exemplo, minha cunhada ou minha nora não veio hoje, que está doente. Minha nora está com essa virose aí. E eu estou sabendo de vários irmãos também que estão. Pastor Pedro Felipe não está aqui hoje porque foi me representar e representar toda a igreja no aniversário da nossa igreja filha, a Igreja Batista ID. O pastor William nos convidou e ele foi lá representar a nossa igreja. Então eu sei por que algumas pessoas não estão. Mas quando eu chego em casa, eu mando mensagem para vários. Foi que houve, você não foi hoje, está tudo bem, está doente. A gente não pode dar assistência a todos, mas a gente pode de algum modo se fazer presente. Porque nós somos uma família, a família de Deus. Fique de pé.